Então vamos lá, turma. Seguinte, vamos falar um pouquinho de Michel Foucault, o autor que causou muitas mudanças filosóficas, análises interessantíssimas, atualíssimas, tá? Até hoje muito utilizado, muito comentado. Você está vendo que ele morreu há não muito tempo, né? No ano que eu nasci, ele morreu, em 84. Ele era francês e o Foucault Foucault e Sartre acabaram se tornando ali dois grandes nomes da filosofia francesa contemporânea. Tá? Bom, o Foucault tem uma obra vastíssima, muito ampla, então eu só fiz um recorte, digamos assim, para algo que no ano que vem a gente vai poder ver de maneira mais aprofundada, mas que já nesse ano é interessante vocês notarem, porque é um tema que faz parte do nosso cotidiano. Tá? Foucault vai usar um termo chamado de microfísica do poder. Tá? Então veja que bacana. A gente tem que contrapor a microfísica do poder à macrofísica do poder. O que isso vai significar na prática? Quando a gente pensa numa macrofísica do poder, a gente vai pensar num poder grande, que seria manifesto, por exemplo, por meio das instituições estatais, tá? Pelo poder exercido pelo Estado. Então a gente poderia pensar, o grande poder se exerce na figura de um prefeito, de um governador, de um presidente, ou da força militar do Estado. Eu diria que você que esse poderia ser um exemplo de macrofísica. Mas se existe uma microfísica do poder, quer dizer, então, que esse poder será exercido onde? Será exercido em outras esferas menores. Então, digamos que dentro de uma base de poder, outros, os tentáculos, digamos assim, desse poder seriam manifestos. Seria interessante a gente pensar dessa forma, para ver como é que o poder ele se fragmenta em várias outras esferas. Tá? Então, na visão do Foucault, o poder político ele não vai se centralizar nos poderes estatais, ele vai se mostrar em outras esferas, em pequenas esferas. Na visão de Foucault, ele vai se localizar em outras relações sociais. Tá? Para Foucault, existiriam várias técnicas e formas de poder. Veja que a gente vai pensar em poder enquanto a controle, quanto a domínio, quanto a subordinação, quanto a interferência. Tá? E aí Foucault gosta muito de dizer que esse poder pode se manifestar de maneira anônima em todas as regiões da sociedade. Tá? A gente vai usar uma expressão muito interessante, que vocês vão ver também no vídeo, que é a questão do panóptico de Bentham, tá? Que a gente vai ver na sequência daqui a pouco como funciona. Se a gente olhar essa microfísica do poder, na visão do Foucault, ela pode ser vista enquanto a presença dentro das instituições, que Foucault vai chamar de instituições de sequestro. Tá? O que seriam as instituições de sequestro? Vou citar aqui para você. A escola, o hospital, o quartel, a prisão, são instituições de sequestro. Então, já dá até para entender no próprio termo sequestro, você é sequestrado, você é retirado de um determinado local. Tá? No caso do seu ambiente familiar, da sua socialização. Beleza? Como que ele entende essa ideia de instituição de sequestro? Seriam aquelas instituições que retiram obrigatoriamente as pessoas do espaço familiar ou social mais amplo, né? Ou seja, das suas
relações afetivas, das suas relações sociais como um todo, e vão te internar, né? Vão te colocar dentro de um local onde você vai passar um longo período, né? Por exemplo, a escola. Até hoje, a maior parte da vida que você passou foi dentro da escola. E a gente tem aí a escola enquanto uma obrigatoriedade a partir dos 4 anos. É claro que hoje as noções de escola são bem diferentes das noções de escola do passado, tá? Porque no passado você tinha escolas extremamente rígidas, muito diferentes dos dias de hoje. Então, por exemplo, o hospital que Foucault está fazendo uma referência aqui é um hospital psiquiátrico. Tá? Era muito comum aquela discussão na época, né, dos loucos. Foucault vai traçar uma história da loucura. Nós temos hospitais psiquiátricos em Rio Preto, né, onde essas pessoas são internadas. Existe o famoso Bezerra, tá? Ali entre a Boa Vista e o Parque Industrial. O quartel, os meninos, quando vão completar 18 anos, têm que fazer o alistamento obrigatório. E a prisão, obviamente, para onde vão aqueles que descumprem as normas sociais. Então, veja, essas instituições de sequestro, elas retiram essas pessoas do convívio familiar e pegam elas e colocam dentro dos seus locais com o objetivo, veja, de moldar as condutas, disciplinar os comportamentos, formatar aquilo que pensam. Quer dizer que essas instituições de sequestro seriam locais de grande controle dos corpos, tá? O Foucault vai falar numa disciplina feita por ali para corpos dóceis. E aqui tem um lance muito interessante, né? Quando você é colocado dentro dessas instituições, você vai ser disciplinado para seguir uma determinada conduta considerada correta, uma conduta na qual você não deverá, de maneira alguma, desobedecer, digamos assim, aquilo que o poder determina. Então, a pessoa vai para um hospital psiquiátrico porque a conduta dela dentro da sociedade é uma conduta, digamos assim, não bem vista. Ela foge da racionalidade, digamos assim. Dentro da escola, você passa a ter um comportamento considerado dócil, você é amansado, digamos assim, para que você aceite e se subordine às normas sociais. Veja, o Foucault não está querendo dizer aqui que a escola seja ruim. Não é esse o ponto. O Foucault está analisando isso quanto a própria história e o papel da escola quanto a moldar comportamentos. Entendeu? Nas prisões, teoricamente, deveriam ser para ressocialização. A gente sabe que hoje no Brasil elas são, em geral, depósito de gente. E quando você analisa os quartéis, as pessoas são moldadas a serem subordinadas ao Estado, ao poder do Estado. Agora, o grande lance que o Foucault vai analisar é como que acontece essa forma de disciplina, como que a pessoa passa aí por uma docilização, como que ela passa a ter um corpo que é dócil. Para Foucault, essas instituições de sequestro, elas vão deixar de impor esse comportamento dócil pelo suplício e pelos castigos corporais. O que significa isso? Na visão de Foucault, durante muito tempo, essas instituições de sequestro, elas impunham o comportamento, você vai ser um corpo dócil, você vai ser esse corpo dócil porque eu estou impondo você por um castigo corporal. Então, era muito comum que se utilizasse tortura, era muito comum que se utilizasse a força física para essas pessoas seguirem o comportamento que era determinado. Ou seja, você vai conseguir impor uma docilidade utilizando da violência. Tá? Então, o que o Foucault pensa? Que agora
A partir do momento da idade contemporânea, houve uma mudança. Que mudança foi essa? A gente não vai utilizar do suplício. A gente vai utilizar de uma outra forma de coerção. E essa forma de coerção, ela está relacionada ao panóptico. Então, quer dizer que você vai seguir um comportamento considerado ideal através de qual caminho? Através do caminho do olhar, através de instrumentos até anônimos, na visão de Foucault. Olha que interessante. Ele vai usar essa noção do panóptico aqui, ó. Quem inventou esse panóptico foi um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, veja, bem anterior ao Foucault, tá? Em que ele vai construir um edifício, que você está vendo aqui, imagina que ele é de forma circular aqui. Tá? Isso aqui é pensado enquanto uma prisão. Tá? Tem uma torre de vigilância aqui no centro. Ó. O que acaba acontecendo? Isso aqui traz muitas vantagens em relação às velhas prisões que impunham as coisas utilizando da violência, do suplício, como a gente viu. Isso aqui nasce com uma ideia de uma prisão, mas acaba sendo válido para fábricas, para asilos e para escolas. O funcionamento disso aqui é para criar uma disciplina, as pessoas acabam seguindo a disciplina estabelecida com base no quê? No olho, no olhar, por isso que se chama panóptico. Pan, tudo. Óptico, visão. Então, é o olho que tudo vê, digamos assim, tá? É o olho que vai conseguir visualizar tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, veja, imagine isso dentro de uma prisão. Tá aqui, ó. Essas aqui são as galerias onde as pessoas estão presas. A pessoa que está presa aqui, ela olha para a torre, mas ela não vê quem está dentro da torre. Imagina que aqui na torre tem um insufilme. Tá? Então, ela vê a torre, tá? Só que ela não sabe quem está lá dentro da torre e o que essa pessoa está fazendo. A torre consegue visualizar todos os presos. Daí, o exemplo que o Foucault dá é muito interessante. Imagina que aqui tem um sistema de som. Nesse sistema de som, as pessoas ouvem o quê? Vozes, tá? Gritos de dor, como se alguém estivesse sendo o quê? Estivesse sendo censurado. Perdão, torturado. Então, imagina, você está ali dentro da cela, você ouve alguém gritar, tal, dor. Você fala, meu Deus, a torre está torturando alguém. Mas você não consegue ver, porque a torre ela tá com isso filme. Ela está toda vendada, digamos assim. Então, ao ouvir e ao ver a torre, você teme por algo que pode acontecer e passa a ter um comportamento que é disciplinar. Então, você se torna uma pessoa disciplinada por tudo aquilo que você está sentindo quanto a um domínio que é anônimo. Você não sabe quem está aqui dentro. Você está ouvindo, é um domínio psicológico. Na visão de Foucault, isso aqui é muito mais efetivo, porque você vai internalizar a disciplina. Tá? Essa disciplina ela é efetiva por uma rede invisível, tá? Que possuiria uma certa naturalidade, né? É natural, tá ali, então eu não vou ter um comportamento subversivo, eu não vou tentar fugir, eu não vou tentar fazer algo diferente, por quê? Porque a torre está me vigiando. Tá? Esse é um ponto muito importante. Se você trouxer isso para os dias atuais, você perceberia que o panóptico estaria presente hoje em todos os lugares. E de que maneira que o panóptico ele se manifesta? Por meio da utilização de câmeras. Então, você vai, por exemplo, a um local, você entra numa loja, qualquer estabelecimento, está escrito assim, ó, sorria, você está sendo filmado. Isso é um panóptico. Isso está colocando uma forma de dominação. Isso está impondo a nós um tipo de disciplina a ser seguida.
Essa é a grande sacada do Foucault. Quer dizer que o exercício de um poder disciplinador nos dias de hoje, ele não precisa mais ser feito por meio da violência, por meio do suplício. Ele pode ser feito por uma rede invisível. Eu posso colocar isso dentro de uma escola. Eu posso colocar isso dentro de um shopping. Eu posso colocar isso dentro de um asilo. Eu posso colocar isso dentro de um manicômio. E aí você vai encontrar outras formas de controle hoje, né? Por exemplo, você fala em manicômio, você fala em questões hospitalares, você vai pensar em questão de controle por meio de remédios, tá? Para criar um corpo dócil, dopado, digamos assim. Então, o Foucault é muito, a forma como ele analisa é muito interessante para que você controle os corpos, controle também os comportamentos e as formas de pensar das pessoas. A gente vai ver um vídeo da professora Viviane Mosé num programa do Fantástico, um vídeo muito interessante, que ela trabalha justamente essa questão do panóptico de Foucault. Vamos dar uma olhada, que é bem interessante. Beleza? Eu já volto para a gente fechar.